Uma decisão de um juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas anulou um processo investigativo realizado pelo Ministério Público contra o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O filho de Adail, que assume o cargo de prefeito, também está envolvido neste mesmo processo. O ato causou polêmica e ainda essa semana o Ministério Público vai recorrer contra a anulação. A decisão do magistrado Fábio Lopes Alfaia foi publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial de Justiça e tem como efeito imediato a anulação das provas de um dos processos contra Adail Pinheiro, que envolve a exploração sexual de menores. A justificativa seria de que o Ministério Público teria realizado a investigação criminal sem a autorização expressa do Tribunal de Justiça. Evidentemente que respeitamos a decisão do magistrado, a análise que ele entendeu pertinente dentro do que estava, mas, sem sombra de dúvida, temos a certeza de que é um entendimento equivocado. Até porque, como o Supremo já deixou muito claro que tem o poder de investigar, o Ministério Público não precisaria de autorização dos tribunais para proceder a essa investigação. Adail Pinheiro é réu em vários processos por improbidade administrativa, pedofilia e coação de testemunhas. O processo anulado pelo juiz na última sexta-feira foi aberto em dezembro de 2013, depois de denúncias feitas ao Ministério Público do Estado. Fomos procurados por uma professora do município de Coari, dando conta que ela tinha recebido a notícia diretamente da moça, de uma adolescente, de que ela estaria supostamente prometida ao ex-prefeito Adail para o Réveillon. Ainda essa semana, o Ministério Público do Amazonas deve ingressar na Justiça com recurso contra a decisão do magistrado. O Procurador-Geral de Justiça está convicto de que o Judiciário irá reformar a decisão para que o processo siga normalmente. O filho de Adail Pinheiro, que ganhou a última eleição e no dia 1º de 2017 assume o cargo de prefeito do município de Coari, também está envolvido neste mesmo processo. Há mais de um ano, eu ofereci denúncia aqui dentro de uma investigação do GAECO contra esse cidadão, de que, com filmagens, com interceptação, de que ele estaria agindo juntamente com advogados no sentido de mudar esse depoimento. Então, tem uma denúncia ofertada por nós aqui. Um projeto de lei com apoio do Ministério das Comunicações, sob o comando de Gilberto Kassab, pode dar às empresas de telefonia bilhões de reais em patrimônio. E mais, o perdão de dívidas no valor de 20 bilhões. Não dá para ver, mas só aqui na Avenida Paulista, a mais famosa de São Paulo, existem quilômetros de cabos cruzando prédios e calçadas que garantem o funcionamento de telefones e computadores usados por milhares de pessoas. São as operadoras de telefonia que fornecem o serviço e são elas que podem receber de bandeja do governo federal um presentão. Um não, dois. O primeiro é o perdão das dívidas de multas. São punições por má prestação de serviços ou não cumprimento de metas. O valor passa dos 20 bilhões de reais. São multas que nunca foram pagas. O outro presente é ainda mais generoso: a transferência para as empresas de todo o patrimônio relativo à telefonia no país. Ou seja, as empresas vão ganhar, em troca de investimentos ainda não definidos, diversos bens valiosos, como redes de cabos, imóveis, antenas, torres, carros e outros equipamentos, que por contrato deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Uma benesse que pode superar 80 bilhões de reais, dinheiro dos cofres públicos. Se o Estado está falido e não tem condições de garantir direitos básicos como educação, saúde e previdência, por que ele vai entregar 80 bilhões? Se o Estado está falido, ele tem que valorizar o que ele tem e não depreciar. A bondade do governo seria uma recompensa pelos sofríveis serviços prestados? 3 empresas dominam hoje 85% do mercado de telefonia: Oi, Claro e Vivo. As 3 aparecem em posição de destaque no ranking de reclamações de consumidores no Procon de São Paulo. O projeto de lei foi encaminhado pelo Ministério das Comunicações e aprovado em tempo recorde pelos deputados.
Não houve possibilidade de discussão. O consumidor, mais uma vez, infelizmente, vai pagar o pato e já está sendo penalizado com um serviço de má qualidade e um dos mais caros do mundo. Esta não é a primeira polêmica envolvendo o Ministério de Gilberto Kassab. O ministro pode ceder à pressão das operadoras de telefonia que estão interessadas em adiar o desligamento do sinal analógico de transmissão das TVs brasileiras, o que vai provocar um grande prejuízo à população, que ficará sem um sinal de qualidade. Se passar também no Senado, a lei desobriga ainda as teles a manter orelhões em cidades e vilarejos no interior do país. E isso, na prática, vai tirar da população mais pobre o direito de se comunicar. Tudo para beneficiar as operadoras. Todo o sistema de transmissão de voz e dados depende da rede de cabos. Até as antenas de telefone celular são ligadas aqui embaixo aos cabos de fibra ótica. Além de valiosa, a rede é importante para a soberania do país, para que os dados não caiam em mãos erradas. Por isso, para muitos especialistas, jamais deveria ficar sob controle de poucas empresas privadas. 2 das 3 grandes operadoras têm donos estrangeiros. A Vivo é da Telefônica da Espanha e a Claro do mexicano Carlos Slim. Ou seja, não há brasileiros cuidando do interesse dos brasileiros. Da forma que parece que esse projeto está entrando, ele pode ser muito danoso para o Brasil, porque entregar da forma que parece que esse projeto está entregando bens públicos para entidades privadas é algo muito temeroso. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, é um dos maiores defensores da nova lei, que pode causar um grande prejuízo ao Brasil. Numa legislação mais moderna, mais adequada, que permitirá às concessionárias, às empresas, aos investidores, mais confiança no futuro do país. O apoio ao projeto levanta dúvidas, já que o atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Borges, que entre 2012 e 2013 foi diretor de estratégia da operadora Oi. A empresa é a maior interessada na aprovação do projeto. Afinal, deve 65 bilhões de reais. Destes, 11 bilhões são de multas não pagas à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Com a nova lei, ganharia um belo fôlego nas contas. A operadora já fez investimentos polêmicos. Em 2005, comprou parte da Game Corp, empresa que tinha como sócio o filho do ex-presidente Lula, Fábio da Silva, o Lulinha. A pressa de políticos e empresários surtiu efeito e o presentão para as teles deve chegar antes do Natal. Senadores tentaram na última sexta-feira impedir que o projeto fosse para a sanção do presidente Temer, mas teriam perdido o prazo e o requerimento foi negado. O Palácio do Planalto confirma a informação, mas não informou a data em que o presidente deve sancionar o projeto. Os senadores de oposição informam que vão entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o projeto de lei que muda o modelo de telecomunicações. E no próximo bloco, saiu a lista com os aprovados no vestibular da UEA e do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado. E ainda, deputados estaduais decidiram hoje o que fazer com o orçamento do governo de 14 bilhões de reais. Já já.